Então, vamos lá nós aqui para a 15ª aula e pense numa aula que deu trabalho, deu dor de cabeça, porque a gente aqui vai entrar agora especificamente nesses dados geográficos, econômicos e sociais. Então é coisa que mexe com estatística e mexe com fontes, com dados, de informações que vêm de órgãos diferentes a nível estadual e federal, respectivamente aqui o IPES e o IBGE, que são os dois órgãos principais que eu me baseei, e tem algumas coisas também que de certa forma são contraditórias, digamos assim, né? E que você tem que deixar isso muito claro para que se eventualmente caia numa prova a gente possa entrar com recurso ou alguma coisa assim, né? Tomara que a gente não tenha que passar por isso, mas se for necessário, é claro que será preciso. Então nós estamos aqui hoje, nós vamos especificamente tratar sobre as questões geográficas, econômicas e sociais. Eu coloquei num bolo só aqui, né? Mas elas dialogam também entre si. Então eu procurei aqui ser o mais didático possível e vou ser claro para vocês em relação a algumas questões, né, que dizem respeito, por exemplo, já de início à população, que geralmente nesses concursos para município a URCA gosta bastante de cobrar. Tanto é que no concurso de 2019 caiu também. E o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a informação da população do último censo, que aconteceu em 2022. Lembram que o censo aconteceu em 2022? Era para ter ocorrido em 2020, mas aí teve questões políticas naquela época, teve também a pandemia, né? E por aí se vai. E na conjuntura do censo 2022, o censo, pessoal, é a contagem geral da população brasileira. Eu lembro até que eu fui recenseador em 2010, então acontece em 10 anos. Aconteceu em 2010, aí era para ter acontecido em 2020, aconteceu em 2022, certo? Então, em 2022, segundo o censo, a população do Brejo era essa daqui, ó, 51.090 pessoas. E uma densidade demográfica, lembra desse conceito de densidade demográfica? Ele não cai muito, não lembro de ter caído assim, mas coloquei aqui para acrescentar também, que é quando você tem uma divisão da área territorial do município com a quantidade de pessoas, com a população. E aí você vê quantos habitantes, né, vai tocar, como a gente diz no popular, para cada quilômetro quadrado. Então, nesse caso aqui seria 78,4 habitantes por quilômetro quadrado. Só que aí, no site do IBGE, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui estão no site do IBGE e outros sites também oficiais, tá certo? O IBGE já diz que a população estimada para 2024, né, ou seja, o ano passado, é de 53.778 pessoas. Professor, então se cair na prova, o que é que eu vou colocar? Você vai ver o ano, tá certo? Porque se cair perguntando à população, a URCA vai citar o IBGE. Ela agora na prova lá de Vaze Alegre tem, salvo engano, pelo que eu contei, tem umas 4 ou 5 questões se referindo ao IBGE. Então, gosta muito de trabalhar com o IBGE por uma razão muito óbvia. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão oficial do governo, né? Então, por essa razão. Então, se perguntar, de acordo com o último censo de 2022, você vai dizer 51.090. Se perguntar a população estimada para 2024, 53.778 pessoas, né? E essa densidade demográfica aqui, que aumentou, né? De acordo com, vai aumentando também a quantidade de pessoas, né? Então, eu trouxe essas duas informações aqui, porque vai que cai uma e cai outra, certo? Lembrando que essa daqui é a estimada, eles estimam, né? Não teve um censo em 2024, certo? Mas, pelo que se contabilizou em 2022, supõe-se, por dados estatísticos, o IBGE é o órgão responsável por excelência para fazer esse cálculo, né? Eles estimam que 2024 seja de 53.778. Uma outra coisinha aqui, ó, que infernal é trabalhar com essas coisas, né? Que eu estou circulando aqui agora, que é em relação simplesmente ao gentílico, né? E aqui eu coloquei duas acepções: brejo santense com hífen, né? Hifenizado aqui, de acordo com o IBGE, que é como está lá no site do IBGE. Se você for abrir aí, né? O site do IBGE vai ver que está assim: brejo santense ou brejo santense sem hífen, que é como está no IPES,
que é o Instituto de Pesquisa e Economia do Ceará, né? Que é o órgão mais importante nesse aspecto para o estado do Ceará, né? E aí eu fui ver várias coisas na internet, na Wikipedia, que não é uma fonte assim, né, para você ter como de primeira mão, de primeira base, quem é pesquisador responsável sabe que isso não tem o menor fundamento. É, você lá tá também junto, parece que é com dois S. Quando você vai ver, por exemplo, uma matéria em algum site que traz essa informação, brejo santense, essa palavra, às vezes está com hífen, às vezes está sem hífen, sabe? Então eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque no IBGE está dizendo brejo santense. Naquele documento que eu trouxe na 13ª aula, salvo engano, naquele documento lá da Secretaria de Cultura, Turismos e Eventos aqui de Brejo, também está com hífen, certo? Então aqui, eu estou colocando isso aqui como uma possibilidade para vocês verem aí, né? Porque isso certamente daria uma dor de cabeça caso caia. É possível que não, perguntar sobre o gentílico, mas essas coisas assim também curiosas costumam aparecer, né? E é uma coisa, enfim, que tem a sua dose de importância, digamos assim, né? Mas eu vou deixar aqui em aberto, certo? Eu até vi naquele site Cyber Dúvidas da Língua Portuguesa que foi uma professora aqui do Brecht que parece que perguntou. E aí a explicação lá é que quando se trata de gentílico que tem uma relação com o topônimo, né, geralmente vem com hífen. Então essa primeira opção aqui, né, seria, digamos, a adequada. Mas aí isso foi em 2008, salvo engano, essa matéria lá que eu encontrei. Mas aí a gente teve essa reformulação da língua portuguesa, entende? Então assim, eu não vou aqui bater o martelo em relação a isso. No site do IBGE, que é um órgão mais do que oficial, está Brejo Santense, e no site do IPES não está, né? Aqui também eu aproveitei e coloquei o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nesse caso aqui é o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Ainda em 2010, que é o dado que está lá de 2010, que é 0,647 aqui, né? Que é um IDH assim, razoável, mediano, digamos. Uma outra informação que eu coloquei aqui, que eu vou aprofundar no próximo slide agora, é que Brejo é o município mais populoso da sua região imediata, que é essa região que envolve aqui os municípios de Brejo, de Jati, de Porteiras, de Milagres, de Mauriti e por aí vai, tá certo? Então, esse primeiro quadro aqui, ele tem informações bastante importantes. Aqui ainda eu coloquei também, de acordo com 2022, né? Eu peguei essa divisão que está lá no site do IBGE por cor e raça. E aí eles vão, né? Aqui é no censo, a pessoa chega, tem essas 5 perguntas aqui. Você se considera branco, preta, amarela, pardo ou indígena? Eu fui recenseador em 2010 e essas realmente são as perguntas. E aí a pessoa vai dizer. E é uma coisa assim meio de consideração, né? Você não vai dizer que ela é branca, preta, amarela, pardo ou indígena. É ela que vai, né? Tem até algumas situações engraçadas que eu não vou contar aqui que eu lembro que passei, da pessoa demorar muito tempo para responder ou alguma coisa assim. Então aqui a gente vê que do ponto de vista étnico, né, a população parda é aquela que tem o maior número de pessoas. Se você fizer essa soma de todos esses números aqui, você vai ver que dá aquele número lá, né? Esse daqui, ó, 51.090, né? Que foi a contagem de 2022, que foi quando aconteceu o censo efetivamente no Brasil inteiro, né? Só que aí tem uma coisa interessante aqui, que eu acho que vocês já viram essa informação que a maioria da população brasileira é negra, né? Eu acho que vocês já ouviram alguma matéria. E aí você fica se perguntando, mas como assim? Porque negro aqui é a junção de preto, né? É horrível escrever com isso. De preto, né? Vou só abreviar aqui. Mais pardo, né? Então, tipo, se aparecer alguma coisa nesse sentido, perguntando qual é a maior parte da população em relação a cor, raça, você pode marcar aí a população negra, digamos assim, né? Mas eu acho que essas diferenças não costumam assim cair, né? Mas caso caia, lembram aqui que a considerar essas 5 opções
nós temos a maioria, inclusive aqui, né, bastante significativa, a população parda e depois preta, tá certo? E aí quando você junta essas duas coisas, parda mais preta, vai dar a maior maioria aí, mais da metade da população, com muita tranquilidade, né? Junta aí 33.500 com 2.987, que seria população negra, a considerar pelo IBGE, que eles juntam preto e pardo, certo? Então essa informação aqui ela é importante assim, mas a URCA não costuma cobrar tanto isso, mas vai que aparece. Outra coisa também interessante em relação ao território, eu coloquei aqui essas duas informações, esse primeiro quadro aqui, né? Que ele é menos importante, mas esse que eu destaquei aqui de amarelo e verde, ele é mais importante. Geralmente, em provas anteriores, caía bastante isso aqui, ó, perguntando qual é, por exemplo, Brejo está em qual mesorregião, ou qual o nome da microrregião, né? Só que, de 2017 para cá, o IBGE adotou, dentro do que a gente chama de hierarquia urbana, uma nova nomenclatura, ou basicamente duas novas nomenclaturas, que é região intermediária, certo? Aqui, ó, e região imediata. A nossa região intermediária é Juazeiro do Norte, que é a cidade, como eu falei lá naquela aula sobre região metropolitana, é a cidade mais portentosa do ponto de vista, digamos, econômico, dos serviços, dos bens, né, dos equipamentos urbanos, de ter, por exemplo, um aeroporto, é o único aqui da região do Cariri, e dentre outras coisas, é o maior PIB, né, dentre outras coisas. Então, região intermediária, se aparecer isso lá, região intermediária é Juazeiro do Norte. Região imediata é Brejo Santo, né? Que é o nome dessa região aqui em específico, que abrange, salvo engano, 8 municípios, né? Novo Brejo, Mauriti. Se você for pesquisar lá, por exemplo, Mauriti, vai dizer que a região imediata de Mauriti é Brejo Santo também, entende? Então, o Brejo aqui, especificamente, né, no Cariri Leste, como alguns chamam, a gente vai ter Brejo Santo como a região imediata. E a mesorregião é sul cearense. E a microrregião, Brejo Santo. Então, geralmente agora aparece mais assim, nessas nomenclaturas, nesses termos, tá certo? Essas informações que eu coloquei aqui em cima, elas já não dizem tanto desrespeito ao Brejo diretamente. Eu acho que se cair alguma coisa na prova em relação ao território, né, vai ser isso daqui, certo? Região intermediária, região imediata, mesorregião, microrregião. Essas palavrinhas aí podem aparecer. Uma outra coisa que é muito comum na prova da URCA é perguntar, independentemente de qual seja a prefeitura, o município que a prova é realizada, perguntar os municípios limítrofes, né? Ou aqueles municípios que fazem fronteira, que são aqueles municípios que estão, digamos, colados um no outro, né? Então vejam só, eu coloquei até um recorte de um mapa aqui, ó. Veja só o Brejo Santo aqui, ó. Aqui não está um mapa inteiro, certo? Do Ceará e do Cariri, melhor dizendo, mas eu peguei esse recortezinho porque eu achei ele bastante claro, digamos assim, certo? E aqui nós temos uma certa polêmica, digamos assim. Por isso que eu coloquei essas duas tabelas aqui, ó, esses dois lados. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma questão da URCA, né? E eu peguei a informação do IPES. Por quê? O IPES diz que a norte de Brejo Santo, Brejo faz fronteira ou a região limítrofe com Missão Velha, Mauriti, eu vou até circular Mauriti aqui todinho porque esse é um dos problemas, Abaiara e Milagres. Veja que numa questão que caiu na URCA, parece que foi no concurso do Brejo passado, salvo engano, essa questão, né? Depois eu até vou trazer ela na íntegra, na totalidade aqui, para a gente ver. Né? A resposta certa lá, na questão da URCA, estava essa daqui, ó, Missão Velha, Abaiara e Milagres. Ou seja, a URCA considera que é uma universidade, né? Que a norte de Brejo Santo está aqui, ó, Abaiara, Milagres e Missão Velha. E realmente, ó, eu vou até fazer aqui a Rosa dos Ventos. Norte,
sul, leste e oeste, para a gente se situar melhor aqui, digamos, né? Só que o IPES considera que o Mauriti, olha onde é que está o Mauriti aqui, ó, de acordo com o mapa, que o Mauriti está tanto a leste como também está a norte, né? Só que quando você olha assim, digamos, tanto no mapa também, mas na realidade você percebe que ele está muito mais a leste, né? Que a norte aqui já está muito mais, que é essa área aqui, ó, né? Está muito mais Missão Velha, Abaiara e Milagre de fato, né? Então assim, o IPES, embora seja um órgão oficial, tem algumas informações no IPES que você às vezes fica assim um pouco acha contraditório, que você não vê em outro lugar, que não se repetem tanto em outro lugar, né? Embora seja um órgão oficial do governo, né? Então, por que foi que eu trouxe essa questão da urca aqui? Porque vamos supor que cai isso aqui de novo. E você vai marcar de acordo com o que a urca considera. Porque ela já considerou, né, isso daqui numa prova e pode considerar novamente. Tá certo? Quando você vai em outras informações também, geralmente os municípios são esses aqui, né? E aí a Sul, Jati e Estado do Pernambuco, então não tem nenhuma discrepância, digamos. Aí, quando você considera leste, tá Mauriti e o estado do Pernambuco também, né? Aqui, ó, para o IPES, tá Mauriti, ou seja, Mauriti e o estado de Pernambuco, né? Então é mais uma, digamos assim, ele inclui tanto o Mauriti a norte como o estado de Pernambuco a leste. A Urca não. Para a Urca, só Mauriti está a leste, fazendo fronteira. É município limítrofe, e Porteira a oeste, né? A gente poderia bater o martelo aqui em relação a alguma coisa. Olha, como a gente vai fazer uma prova para a Urca, essa opção aqui é aquela mais adequada, digamos assim. Porque, inclusive, até você poderia ter colocado como resposta certa e um recurso, utilizando a própria questão da Urca que já caiu e que marcava o gabarito, dando o gabarito a essa alternativa aqui, né? Os municípios que tem essa alternativa aqui: Norte, Missão Velha, Abaiara e Milagres. Sul, Jati e Estado do Pernambuco. Leste, Mauriti. Oeste, Porteiras. E quando você olha para o mapa, que na verdade, né, de fato, deixa eu até apagar aqui essa. Ver se eu consigo apagar aqui. Aí. Então você percebe que de fato os municípios que a Urca diz em relação às suas posições, eles estão mais de acordo, digamos assim, né? Então aqui norte, certo? Então Mauriti a leste, a norte Milagres, Abaiara e Missão Velha, a oeste Porteiras, sul Jati e o estado de Pernambuco, que seria mais ou menos aqui, ó. Naquele folder que eu trouxe na 13ª aula da Secretaria de Cultura, naquele documento lá que eu mostrei, né, tipo o PDF dele, colocava também aquela cidadezinha Belmonte, né? Mas tá certo também, porque é o estado de Pernambuco, então como Belmonte não é um município do Ceará, eles colocam o estado de Pernambuco, certo? Colocam o estado como limítrofe, como estado limítrofe aqui. Então eu acho que essa possibilidade aqui é a mais interessante. Eu digo isso porque esse tema ele cai bastante assim, os municípios limítrofes. E quando cai, não cai apenas o nome do município, tipo Missão Velha, Baiara, Milagres, Jati, Mauriti, Porteiras. Não, eles perguntam também os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Para dizer Missão Velha, tá norte, sul, leste e oeste, por aí se vai. Em relação à economia aqui, né, eu peguei o PIB de 2021, que é o que está disponível lá. PIB, a gente já falou, é a soma de toda a riqueza produzida no município durante um período, né? Envolve bens, serviços e por aí se vai, né? Aqui eu coloquei a posição estadual e a posição entre os municípios brasileiros no que diz respeito ao PIB per capita,
né? O que é o PIB per capita? É o PIB por pessoa. Algumas pessoas dizem PIB por cabeça, digamos assim, né? Então você divide esse montante aqui pela população e vê quanto é que toca para cada um, digamos assim, né? Só que isso não reflete na realidade aquilo que de fato a vida cotidiana é, a realidade é. Por exemplo, aqui, ó, no site do IBGE diz que isso de 2022, de acordo com o censo de 2022, que o salário médio mensal dos trabalhadores formais de Brejo Santo é 1,6 salário mínimos, né? E a gente sabe que isso, na média, não corresponde, né? Se você for fazer aqui outras divisões matemáticas, você vai perceber que isso não se constata. Então aqui, de certa forma, é que a gente tem que ter cuidado com os números, porque eles escondem muita coisa também. Mas é um dado oficial e a métrica ela é colocada assim. Então, se aparecer, se perguntar qual a média dos trabalhadores formais, a média salarial mensal, inclusive, dos trabalhadores, né? Porque aqui a gente tem pessoas, por exemplo, que ganham 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil e tem pessoas que não ganham sequer um salário, certo? Então a gente não pode dizer que todo mundo ganha igualmente 1,6 salário mínimo mensal. Tem gente que ganha muito mais e tem gente que ganha muito menos. Aqui eu trouxe essa informação que eu acho interessante também, que é em relação a que eu peguei no site do IPES já de 2023, em relação à área colhida de cereais, né? Isso é interessante, ó, não à toa aquele pé de milho está lá no pavilhão, na bandeira, né? Porque de fato o Brejo Santo é um grande produtor de milho e aqui tem uma quantidade bastante significativa por aqui é hectare, né? Nesse primeiro quadro aqui, ó, vejo o HA aqui, ó, é hectare e aqui é tonelada, né? Olha esse T, o Tzinho aqui. Então, se perguntar, por exemplo, em relação a produtos agrícolas, a colheita de cereais, nesse caso leguminosas são, né, os legumes, milho, feijão, né? Oleaginosa aqui vai ser castanha de caju. Então, milho e feijão aqui é disparado os legumes mais cultivados, né, no nosso município. Está lá no IPES, mas a fonte que eles dizem aqui é do IBGE. É possível que tenha sido do censo agropecuário ou alguma coisa assim. Então, esse quadro aqui ele é interessante para a gente ver, né? Porque tem gente às vezes que não sabe, né? Não sabe que o Brejo Santo é um grande produtor de milho, por exemplo. Então, isso acaba ajudando a gente aí o setor de serviço também, pessoal, geralmente é aquele que corresponde à maior parte do PIB, certo? Então, se cair alguma coisa em relação a isso, serviço, no geral, na regra, que envolve, por exemplo, comércio, que é praticado na cidade, lojas e por aí se vai. É uma informação importante também. Eu coloquei esses dados aqui referentes à educação, porque o Brejo é uma cidade, um município assim que se destaca geralmente a nível nacional com matérias, né, falando sobre DEB, sobre índice de escolarização e entre outras questões. Então aqui a gente tem já o IDEB 2023 lá no site do IBGE, né, em que indica que na rede pública, né, de que nos anos iniciais do ensino fundamental está nessa métrica aqui, 6,3, que é uma métrica, se você considera a nível nacional, é uma métrica bastante positiva. Aliás, o estado do Ceará se destaca nesses aspectos aí. E aqui tem uma coisa, né, que realmente você pode escutar alguém comentar, mas não é desse jeito, não sei o que mais lá e tal. Mas assim, aqui são dados oficiais. Se você acha que o dado não bate com a realidade, e a gente até pode discutir isso, aí é uma outra questão. Para fins de prova, tá certo? Para fins de prova, o que vale é aquilo que está documentado do ponto de vista estatístico, numérico, documental, né? E por aí se vai. Nos anos finais do ensino fundamental é até um pouco maior, 6,4. Aqui a taxa de escolarização referente a 2010 na faixa etária de 6 a 14 anos, que também é uma taxa bastante alta. A taxa de escolarização aqui, né,
onde, digamos assim, esse público está na idade que deveria estar, na idade adequada, né? Estudando, matriculada na escola. Então é referente a isso, 92,5 quando você considera. Isso em 2010, né? Se você pegar para agora, é possível que esteja até maior. Então é um número assim positivo. Saúde, eu peguei apenas uma informação que eu acho que é importante. Aliás, tem várias são importantes, mas essas coisas não costumam cair tanto, mas a mortalidade infantil, né, que é quando você tem o óbito, por exemplo, de uma criança até 1 ano de idade por 1000. Essa é a métrica que se utiliza. Então, por exemplo, uma criança nasceu hoje, aí você bate na madeira 3 vezes, e ela morre, por exemplo, amanhã. Ela vai entrar nessa estatística, né, de 0 a 1 ano. Passou de 1 ano, 2, 3, 4 anos, não vai entrar mais nessa estatística de mortalidade infantil. E aqui tem 9,93 óbitos por 1000 crianças nascidas, né? Aquelas que morreram até 1 ano de idade, que é um índice, assim, se você pega alguns países, por exemplo, da África, né? É um índice até razoável. Poderia ser muito mais baixo, aliás, poderia ser zero, mas infelizmente essas coisas acontecem. Aqui eu vou trazer uma caracterização ambiental em relação a componentes ambientais, né, a aspecto climático e a hidrografia, que é algo que pode aparecer, aparece com menos frequência isso daqui em provas para concurso da URCA, assim, mas pode aparecer também, né? E aqui em relação ao clima, nós temos basicamente dois tipos que está lá como referência da FUNSEMI. A FUNSEMI é o órgão mais importante do estado do Ceará no que diz respeito a essas questões climáticas, meteorológicas, né? E, certo? Então, a informação da FUNSEMI que você encontra lá no site do IPES, né? De 2023 já, que isso aqui também não muda o clima. Para você dizer que um clima de uma região mudou, é necessário estudos assim sistemáticos, né? Geralmente as pessoas confundem muito tempo com clima. Deixa eu só falar isso rapidinho aqui. Você geralmente escuta bastante assim, ó, o clima está meio mudado. Essa expressão ela não é correta, né? Agora, o tempo não. O tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera, ele muda constantemente. Está nublado, não está, parcialmente nublado e por aí se vai, né? Mas o clima mesmo, ele é um comportamento assim mais permanente, digamos, certo? Então aqui a gente tem basicamente dois: tropical quente semiárido e o tropical quente semiárido brando. É assim que está lá, que a FUNSEMI classifica. Aqueles, se aparecer isso aqui, se aparecer, eles podem colocar coisa como frio, gelado, né? Alguma coisa nesse sentido. Continental. Então, lembrem-se, tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando. Pluviometria histórica é o índice pluviométrico, ou seja, aqui diz respeito à quantidade de chuva, né, em milímetros, e a gente tem aqui essa média anual de quase 900 milímetros, 895,8, certo? Temperatura média entre 24 e 26. Professor, mas aqui faz um calor desgraçado, às vezes chega a 40 graus, 35 graus, mas aqui coloca dentro de uma média, de uma temperatura média, né, anual. Então, quando você, por exemplo, um período como esse agora que está chovendo, às vezes à noite chega a 20 graus, sabe? Certo? Durante esses 4 meses aqui ó, do período chuvoso, inclusive agora nesse exato momento que eu estou gravando a aula, começou a chover aqui, coisa boa, né? Então, janeiro a abril é o que a gente conhece como período chuvoso, né? Ou alguns chamam também de quadra chuvosa, né? Alguns chamam de período invernoso ou quadra invernosa, que é uma expressão que não corresponde, porque na realidade, se você observar, as chuvas aqui elas são no verão, se você pegar as 4 estações do ano, tá certo? Então, janeiro a abril é o período chuvoso. Tem algumas características também que a gente poderia acrescentar. Por exemplo, essas chuvas, elas são irregulares. O que é que significa isso? Por exemplo, não chove durante todos os meses do ano. Quem assistiu aquelas aulas lá, acho que a partir da terceira, quarta aula, em que eu comecei a falar sobre aspectos das regiões,
A gente viu que tem regiões, como por exemplo a região norte do país, que chove praticamente todos os dias do ano, porque é uma região que tem alto índice pluviométrico, é uma região que tem muita umidade, certo? Mas não é o nosso caso aqui. As nossas chuvas, elas são concentradas basicamente em quatro. Ah, professor, mas chove em dezembro às vezes, chove em maio às vezes, mas fundamentalmente o período que se concentra é este aqui, de janeiro a abril, tá certo? Inclusive nós estamos no mês de janeiro e está chovendo muito bem aqui no mês de janeiro. Componentes ambientais. Você, se aparecer lá alguma coisa, por exemplo, o Brejo é banhado por que bacia hidrográfica? Bacia do Rio Salgado, completamente na bacia do Rio Salgado, certo? Em relação a relevo que parece a Chapada do Araripe, sertões, solo, eu acho que isso aqui é muito incomum cair, porque já são aspectos assim, embora naturais e geográficos, mas mais técnicos, digamos assim, certo? Mas caso caia alguma coisa nesse sentido aqui, essas são as informações, digamos, do órgão oficial. Vegetação, floresta caducifólia espinhosa, a gente falou sobre isso em uma das aulas, né? A caducifólia é aquele tipo de vegetação que perde as folhas durante uma parte do ano, né? Caatinga arbórea, ou seja, a jurema, por exemplo, é uma espécie muito fundamental que se enquadra aqui na caatinga arbórea, né? Que é uma árvore, floresta subcaducifólia tropical pluvial, que aqui já pega um pouco mais a área, por exemplo, da Chapada do Araripe, tá certo? Então essas informações aqui, elas são relevantes aí para caso caia numa prova você possa acertar uma questão. E aqui em relação à hidrografia, como uma informação adicional mais importante, né, é em relação a duas questões que geralmente aparecem assim associada ao nosso território do ponto de vista natural, digamos, ou algumas obras construídas, como é o caso do açude do Atalho, que geralmente do ponto de vista hidrográfico são as coisas mais importantes. O município de Brejo Santo está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Salgado, como a gente acabou de ver, né? E é drenado, tem drenagem de destaque a alguns rios. O principal deles, sem dúvida, é o Riacho dos Porcos. Tem um documento de 1998, portanto tem um tempinho já, né, que aparece alguns riachos como destaque, esses aqui, ó, dos Oitis, do Bálsamo, Genipapeiro e Canabrava, e Riacho dos Porcos, falando que os principais riachos aqui desse território, né, do nosso município, que de alguma forma atravessam aqui ou têm uma influência, certo? O Riacho dos Porcos eu coloquei aqui como destaque porque ele é o principal, né? Ele é um afluente do Rio Salgado, que é o principal afluente do Rio Jaguaribe, né? E tem seu curso inteiramente localizado na região do Cariri Cearense. Pessoal, essa informação aqui sobre o Riacho dos Porcos, eu peguei ela de uma questão da URCA. Eu simplesmente colei e copiei aqui o enunciado dessa questão, né? Para vocês verem como a gente aprende com a questão. Então a questão da URCA, que era uma questão para fiscal ambiental, eu não sei se lá do Crato, salvo engano, o enunciado dela era esse aqui, ó. O Riacho dos Porcos é um afluente do Rio Salgado e tem seu curso inteiramente localizado na região do Cariri Cearense. O riacho nasce no sopé da Chapada do Araripe, no município de Porteiras, e abastece o açude do Atalho, entre os municípios de Brejo Santo e Jati, né? E aqui fala sobre os principais problemas ambientais desse riacho, que é a diminuição drástica, por exemplo, da sua mata ciliar e por aí se vai, né? Então, de ponto de vista hidrográfico, esse entendimento aqui é muito interessante. E o açude do Atalho também, que eu coloquei aqui, que fica entre Brejo Santo e Jati, foi uma obra concluída em 1991 e aqui tem uma capacidade, né, de metros cúbicos de água bastante significativa, e algumas outras informações aí, tá certo? Então, eu acho que essa exposição aqui, eu procurei trazer algumas informações que possivelmente possam aparecer numa prova, e se aparecerem aí vocês possam fazer a melhor escolha e acertar a questão. Então é isso aí, valeu e até uma próxima.